Você vai ajudá-los, você não vai ajudar ninguém. Eles vão te ajudar. Eu lembro de uma experiência, não sei se já contei aqui, quando eu fui na sala dos cegos, eu ficava lá, faltava um professor, eu ia. Faltava um professor, eu era auxiliar. E uma vez um cego, faltou o professor que dava aula para os cegos de Braille. Quando eu entrei na sala, vocês imaginam as pessoas assim, né? Nossa, é cego, coitado. Tudo dando risada. Eu entrei quietinho, dando risada. Eles perceberam que eu entrei, falei, nossa, como é que eles estão me vendo, né? Já perceberam, tem uma sensibilidade que vocês não têm. Falou, professor, oi, tô aqui. Falei, a gente sabe. Professor, hoje é aula de inglês, viu? Falei, nossa, eu não sei nem falar português direito. Você fica imaginando, por que o cego não vai aprender inglês na sua mesquinhez, na sua pequenez? Olha, o livro está em cima da mesa. É só soletrar eles na máquina em braille. Eu não conseguia acompanhar eles na máquina em braille. E eu ficava lá, Senhor, quem que é o deficiente aqui? Acho que sou eu. Alegres, felizes, independentes. Oferecia carona para eles. Não querem carona, eles vão de ônibus. Mas como você vai? Vou sozinho. Independentes. Vai de ônibus, volta de ônibus, sabe? Então a gente precisa entender os nossos ideais. Quando Cristo lhe convida para o trabalho, pega a sua cruz, é uma grande terapia. E quando ele chama a terapia do amor, é compreender as dores nas suas várias manifestações. E assim você vai compreender a si mesmo. Como diz Clarice Lispector, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Mas tudo que você precisa angariar na vida já está dentro de você. Foi o Cristo que disse, vós sois luzes e vós sois deuses. Há um número grande de virtudes dentro de nós para serem despertadas. O que não deixa é a nossa visão ainda escura diante das problemáticas da vida. Porque quando a gente se preocupa demais com os problemas, a gente não consegue pensar nas metas a serem batidas conosco. O conhece-te a ti mesmo. Os processos de conhecer o eu mais profundo, porque tudo está dentro de nós, as experiências doloridas, as reencarnações passadas, que junta com os processos de hoje. Se a gente não chamar atenção para a gente nunca vai sair do lugar. Nós vamos ficar lá reclamando de pijama no sofá. Nossa, fui no centro, já tomei não sei quantos passos, não adiantou nada. Uma senhora veio reclamar comigo no grupo espírita Paulo de Tarso em Taubaté, que ela estava com problema de família, e falei para ela, venha, né, a gente faz a terapia do passe aqui, mas que a senhora comece a fazer o evangelho no lar, uma terapêutica boa no lar. Ela voltou reclamando para mim depois de 2 meses, fazendo evangelho no lar, que o negócio piorou ainda mais. Falei, nossa, que o negócio está feio mesmo. Mas eu li tudo que o senhor falou. Então, mas o problema é esse, não é só para ler, é para aplicar. Porque ler todo mundo faz. Estamos cansados de fazer isso. Chico dizia, nós estamos cheios de expositores do evangelho, mas estamos poucos aplicadores do evangelho. Poucos. É isso que a gente precisa. É simples. Simples assim. A gente fica com aquelas coisas ainda. Estava numa reunião ontem na Câmara Municipal de Taubaté. Em Taubaté tem o dia do diálogo interreligioso, encontram várias religiões. É gostoso isso. Eu fiz vocês vão fazer a primeira semana espírita, eu fiz o grupo, eu fiz o mês espírita Paulo de Tarso, no grupo espírita Paulo de Tarso, para falar das cartas de Paulo. Sabe quem eu convidei para fazer palestra lá? O padre. Levei um monte de pedrada no pessoal do centro. Um igrejeiro de centro espírita. Vai separar as coisas? Se eu separar as coisas, tem nada a ver isso. O padre perguntou para mim, eu posso ir de hábito, né? Como é que chama? Patina? Eu falei, não, você deve ir. E foi, pediu autorização para o bispo e foi.
uma palestra extraordinária, com respeito à doutrina espírita, um medo de falar alguma coisa. Claro que ninguém vai propor para o padre falar sobre reencarnação. O que interessa isso? Vamos falar do Cristo, todo mundo junto. Mas o bom de tudo é que as pedradas que a gente leva não importa, porque tem muita gente que fala, não, foi muito bom, é assim que a gente precisa ir. Porque uma das pessoas veio falar comigo reclamando, você vai trazer o padre no centro? Eu perguntei para ela, o que você acha das guerras do mundo? Ai, é um absurdo. Então, 99% de pontos de conflitos no mundo hoje são guerras religiosas. Sabe por quê? Porque eu não posso impedir que o outro pisa na minha calçada, porque a religião dele é diferente de mim. Aí a gente fica essa coisinha. Ah, eu sou temente a Deus! E fica aquela conversa. Vocês são temente a Deus aqui? Tem alguém temente a Deus? Que bom, estão evoluídos aqui. Porque a gente fala ainda isso, né? Temente a Deus, tem medo de Deus, mas não é para ter medo de Deus. Porque Deus é amor, não é? Porque quando a gente está nos nossos conflitos dolorosos, difíceis, é o caminhar pelo deserto, onde você está naquele momento sozinho, parece que ninguém entra com você naquele lugar, nem Deus, sabe por quê? Porque Deus já está com você. Deus é amor. É que a gente vem trazendo das reencarnações, outras religiões, essa coisa de temente a Deus. Nós estamos numa geração que fomos criados, como diz a minha avó, né? Pondo medo na gente, ó, cuidado com o homem do saco, hein? Não vai lá. Daí chega no Natal, não pode nem ver o Papai Noel, porque tem medo. Então a gente foi criado naquela filosofia do medo, onde tudo não podia, tudo era complicado, Deus castiga, Deus pune. E a gente tem uma concepção diferente de Deus. Então a proposta da doutrina espírita é exatamente a gente sair do patamar da teoria e começar a trabalhar. Ah, então eu quero doar a cesta básica, o que eu preciso? Não, não é isso não, você não entendeu. A gente começa com coisinha pequenininha. Sabe como? Talvez saindo daqui da casa espírita, encontrar com alguém, boa noite, tudo bem? Só isso. Como vai você? Porque as nossas relações sociais estão muito frias. Muito frias. Eu lembro na época da minha avó, era bem-vindo o vizinho em casa. Você convidar, quer tomar um cafezinho? Quero sim, então entra, filho. Se você convidar um vizinho seu para tomar café, é só por educação. Você convida, você quer tomar um café em casa? Quero sim. Falei, nossa, não era para ter aceitado, porque eu não tenho café. E agora é a hora da minha novela. A pessoa fica brava se eu não aceitar. Porque são relações difíceis. E a gente fica com medo do outro ser humano chegar em casa. Na época da minha avó, eu lembro que ela me falava, na cidade de São Bento do Sapucaí, quase fronteira com Minas Gerais, que o medo que eles tinham na cidade era de passar a noite na frente do cemitério. E sempre quando ia passar na frente do cemitério, e quando você escutava passos, você falava, nossa, está vendo alguém? Gruda aqui que nós vamos passar na frente da porta do cemitério. E se vocês passaram aí na frente do cemitério e ouvir passo, você corre, porque você pensa, está vindo gente me assaltar. Não é nem medo do defunto, é medo do outro ser humano. Que o outro ser humano se torna violento. E a gente vê essa violência na mídia e fica cheio disso. Está ocorrendo violência? Tá. Mas eu tenho certeza para vocês que as obras do bem são muito maiores. É que não mostra. Tem muita gente trabalhando bem, ninguém quer a mídia, porque não precisa. É isso que conforta o nosso coração. Não tem crise. A crise é interna. É como você vê. Ah, mas está difícil lá em casa. Toda vez estava difícil. Sempre teve difícil. Cada época da humanidade tem crise. Mas as crises mais difíceis são as crises emocionais. E a gente precisa trabalhar isso. Com muita sinceridade. E a gente faz isso. A gente vai ficando doente. Vai ficando machucado. Sozinho, solitário. Eu acho o conceito de saúde de Emmanuel o mais perfeito. Ele fala que saúde é a completa harmonia da alma. Olha que gostoso. A saúde é uma completa harmonia da alma. Quando você está bem, está tudo bom.
Eu sei que vocês pelo menos uma vez na vida já sentiram isso, como eu falei, na época que está apaixonado. Lembra da época de apaixonado? Nossa, chegava a conta, bobagem. Procurando o príncipe encantado, arrumei meu príncipe. Por 6 meses, um ano, depois ele começa a virar sapo, aquelas coisas todas. O homem sonha com aquela mulher que vai resolver o problema da minha vida. Alta, magra, corpo escultural, que fale pouco, cozinha igual a mãe. E a gente vai naquelas coisas, porque a gente quer encontrar alguém que me faça feliz. Não vai conseguir, porque não existe. Se você não sabe lidar bem com você mesmo, ninguém vai resolver seu problema. Nós somos complementos com o outro, porque nós somos espíritos totalmente diferentes. O que a gente precisa trabalhar dentro de casa é alteridade, não a autoridade que fizemos há muito tempo. A alteridade é o respeito pelo como o outro pensa, pelo como o outro vive e pelo como o outro é. Porque a convivência é um desafio. O Cristo já sabia disso. Tanto é que o Evangelho do Cristo é um grande tratado de relacionamento humano, não é? A Bíblia não é um tratado de relacionamento humano que se resume que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. Então essa relação com Cristo, essa relação com o outro, que ela precisa ser trabalhada. Então o Evangelho tem a função de diminuir os espaços entre nós. É isso que é gostoso. A gente tem muito medo de falar. A casa espírita é uma terapêutica. A pessoa tem medo de falar, não, estou com problema, vamos falar de mim, que eu tenho muito problema, que não sei o que. Não. Todo mundo que vive no planeta Terra está em processo de hospitalização. Não é? O Brasil, o melhor planeta Terra, não é considerado um hospital em regime psiquiátrico ainda, para dar uma... Nós estamos doentes da alma. Emmanuel fala assim, que nós estamos aqui para sermos consertados. Não é? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas você precisa identificar o que você precisa trabalhar. Senão não consegue. É que nem o alcoólico, fala assim, eu só bebo e paro quando eu quiser. Não vai. Isso é para várias coisas. Eu tenho tratado 3 jovens. Uma de 26 anos, que tentou suicídio 2 semanas atrás, estamos conversando com ela. E tem um menino que, olha, ele está uma luta contra a droga grande. A gente tem conversado, muito fechado. Ele estava 6 meses longe da droga. Semana passada o vô dele me ligou que ele não aguentou, estava perdido, acharam no hospital. Ele veio falar comigo quinta-feira passada, fingi que não sabia de nada, mas ele me contou tudo que estava acontecendo. Ou seja, se ele conseguisse ter falado isso antes, seria muito mais fácil. É muito mais difícil consertar depois. Ele tem consciência disso. Chora porque não consegue parar. Não consegue. Mas eu falei, você pode. Mas a gente precisa se tratar como todos nós nos tratamos. Todos nós. E muitas vezes a gente não sabe como lidar com certas situações. Então dar carinho sem apontar o dedo. Receber com afeto. Porque isso pode estar acontecendo dentro de casa, a gente finge que não sabe. Porque isso só é um resultado lá atrás de alguma dificuldade em relação entre a família. Nessa quinta-feira, quando ele começou a falar que a gente tem que buscar lá atrás, ele falou assim para mim, eu sou adotado, mas eu não ligo não. Tem alguma coisa machucando ele por ser adotado. Uma pequena rejeição. Então a droga é só uma fuga para a tristeza. Um triste, um vai beber, um vai usar droga, outro vai para a sexolatria, outro vai ser violento, outro vai ficar quieto no canto. Começa com os nossos filhos assim. Se nós não percebemos as reações deles, porque muita gente acha que é bobagem para a gente,
Mas é importante dar atenção quando o nosso filho chega triste, porque a amiguinha dela não impressou o lápis vermelho que ela queria. Você fala, para menina, que bobagem. Você cria um problema sério na criança, que depois vai ter um problema, uma repercussão por 20, 30 anos. Por achar que foi rejeitado, porque aquilo que ela fala ninguém escuta. Então a gente tem que ter um tato muito grande. O Evangelho é para a gente abraçar essa causa, trabalhar conosco, trabalhar com as pessoas que estão do lado. Aí a gente começa a ver que felicidade é muito bom. É estar com o outro, é ouvir o outro. Eu acho, tem uma frase de um médico do século XX, ele foi Prêmio Nobel da Paz em 1952, chama Albert Schweitzer. Ele tem uma frase interessante que ele diz assim, que tragédia não é quando um homem morre. Tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Repito, tragédia não é quando um homem morre. Tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Então a felicidade é perceber coisas pequenas. Alguém tem quintal em casa aqui? Tem? Tem grama? Tem terra? Tem um pouquinho? Tem flor? Alguém percebeu se a flor desabrochou ou não? É isso que faz a diferença na vida. Né? Conversa com a flor. Conversa consigo mesmo. Exatamente. A flor sente, não sente? Minha avó dizia que tem as pessoas também secam pimenteira, que também a energia é do mesmo jeito. Você quer ver se a pessoa está com a energia boa, põe a florzinha perto dela e começa a ver, a florzinha começa a murchar, fala, ih, Senhor, haja pressa. Né, meus irmãos, nosso tempo está acabando, passa rápido. É bom conversar, não é não? Que eu sempre falo aqui, o melhor momento da vida é hoje, porque a gente não sabe se vai desencarnar essa noite. A última vez que eu falei isso aqui, ninguém desencarnou, não. Porque a gente acha que não vai. Não é? E os espíritos que a gente recebe nas reuniões mediúnicas, alguém participa de reunião mediúnica aqui? Sim? E como faz que esses espíritos que chegam próximo da gente, que não deu tempo de dar tchau, não deu tempo de despedida, porque achou que não ia acontecer. Sim. Não é? Por isso que é preciso viver um momento, como se fosse o último. Sim. Eu gosto de uma passagem, não sei se eu já contei aqui, mas se for repetitivo, mas tem muita gente que não escutou, uma passagem de Francisco de Assis. Ele estava na pocílgula, capinando o seu jardim, junto com o Frei Leão. E Frei Leão estava todo reflexivo sobre a vida, filosofando, e pergunta, Francisco de Assis já estava cego. O Francisco de Assis ensinou a gente como lidar com a dor. Ele teve glaucoma e a terapia da época era pegar um forro embaixo e colocar nos olhos. Estava ele Frei Leão, ele pegou um ferro, deixou no fogo, a hora que ficou vermelho, chegou perto do olho e falou, olha, não machuque tanto, irmão, fogo, mas faça o seu trabalho. Ele colocou no olho, aquela dor fez um êxtase, Frei Leão estava do lado, desmaiou, né? A dor na orelha desmaiou de ver aquela cena. E Francisco de Assis estava capinando o seu jardim, como vocês, lembram de capinar o jardim. E Frei Leão pergunta para ele, pai Francisco, meu pai, se você soubesse que fosse morrer amanhã, o que você faria? Ele disse, eu continuava capinando meu jardim. Precisa estar muito bem consigo e com a vida. Se você soubesse que fosse morrer, ficava fazendo a mesma coisa. Não é? Se vocês fossem desencarnar hoje, vocês iam querer falar com quem? Não precisa falar não, pode pensar. Queria dar tchau para quem? A senhora está indo longe para falar com Deus, hein? Precisam marcar esse Deus, deve ter uma fila grande para falar com ele. Vocês não falam com Deus, não? Minhas orações, sim. A gente fala com ele. É que a gente quer a resposta rápida. E nem sempre aquilo que a gente vivencia
É o melhor para nós, nem sempre aquilo que a gente quer, mas é o melhor que pode ter. Não é? E às vezes quando ele dá a resposta é quando a gente não está nem pensando mais naquilo. Exatamente. Aí é preciso mudar a sua psicosfera em torno de você. Cada um, quando chegou aqui, veio com uma psicosfera diferente. Tudo bem? Quando adentraram aqui, o ambiente da casa espírita dá uma homogeneizada em tudo. Quando você vai voltar para sua casa, se você conseguir manter isso, mas nem sempre você consegue. Um está preocupado com a conta de água, outro vai estar preocupado não sei o quê, outro vai estar preocupado com o vizinho, outro... Isso vai mudando. Então manter isso é o que é difícil. Por isso que o Cristo dizia, orai e vigiai constantemente. Porque nas suas preces, todas são atendidas de acordo com a psicosfera que você tem. Por isso que a caridade é um auxílio para quem faz, não é para quem recebe. Quando você faz uma caridade, você aumenta as suas amizades no plano espiritual. Por exemplo, tem uma pessoa que está caída na rua ali, no final da rua, e Jesus conta com alguém para ajudá-lo. Ele vai esperar talvez um de nós aqui, que vai passar exatamente lá para ajudá-lo. E talvez você esteja com frio e prefira não ajudar. Que é a sua escolha, você tem o direito de fazer isso. E você pode ajudar. Se você ajuda, os espíritos que estavam tentando intervir com Jesus para auxiliar essa pessoa, ele vai notar só na mão, nossa, pessoa legal, está ajudando nesse frio. Vou anotar o nome dela aqui, quando ela precisar, ela não ajudar também. Você amplia o seu leque de espíritos que estão ajudando a teu favor. Ao contrário, também. Aí entra os processos obsessivos. Não é? E muita gente vem fazer um tratamento obsessivo na casa espírita, não dá jeito, mas não resolve. Por quê? Você não muda a sua psicosfera. Você pode até ajudar esses espíritos obsessores que vêm com você, a gente ajuda, porque a gente não afasta. Tem gente que quer que arranque a força, pelo amor de Deus, arranca esse encosto de mim. Na casa espírita a gente não arranca nada, a gente só educa. Ele tem o direito de não aceitar, porque a gente não força. Só o Edir Macedo que arranca na boca. Na casa espírita a gente não arranca. Muitas vezes há 3, 4, 5 manifestações no trabalho mediúnico para ele aceitar. Eu não sei o que aconteceu entre eles, algumas reencarnações passadas. Você sabia que o ódio une muito mais que o amor ainda? O ódio une pessoas por séculos. É só ver as obras de André Luiz. Então o amor, ele vai tirando essas correntes de união pesada e a gente começa a se entender. Porque a união é através de pensamento, a gente não consegue quebrar isso. É de pessoa para pessoa. Se você ajuda um irmão aqui, se você não muda, se lá fora você pode sintonizar com outro que vai te acompanhar. Não tem como. Por isso que o trabalho vai modificando a gente. Quando a gente recebe o passe, modifica. É como se fosse um pronto-socorro. Você está passando mal, ele dá uma aliviada para você repensar tudo o que aconteceu. E depois você vai mudar comportamento. Por isso que o evangelho é sempre antes do passe. Porque tem algumas casas espíritas que antigamente era primeiro. Ninguém ficava, só as moças. A gente fazia evangelho para desencarnar. A melhor coisa que a casa espírita oferece é evangelho e terapia. Faz a gente pensar, mexe com a gente. Tem pessoas que chegam no final da minha palestra e falam assim, nossa, estou saindo pior quando eu entrei, Guilherme. Eu falei, que bom, a ideia era essa. Pior no sentido assim de reflexão. Nossa, eu pensei naquela minha tia difícil, Senhor, eu vou pedir perdão para ela. Mas não adianta correr, porque o perdão não é da boca só, né? Leva um tempo, leva um processo. Você vai trabalhando o perdão. Vai fazer um prece para ela, mentaliza. Daí você vai fazer um trabalho correto. Né? Perdão não significa que você precisa conviver, você não vai dar ressentimento na alma. Daí na reunião de família, você já consegue até sentar na mesma mesa que ela.
E quando tem um ressentimento em festa de família, é um lugar gostoso para fazer algum tipo de experiência. Vai chegando as pessoas, tem as mesinhas. Daí uma chega, tem uma família lá, quando a pessoa passa do outro lado ali, tem algum problema. Quando a pessoa cumprimenta, tudo certinho. Mas quando ela começa a mudar para não ver, aí tem algum problema aí. Não é? Então a gente precisa aprender a lidar com as coisas simples que a vida nos oferta todos os dias. Tudo bem? Vamos encerrar refletindo sobre um poema de um tal Batiano que eu gosto demais, que fala que depois de correr tanto, era preciso ir mais devagar. E dizer então que ando devagar porque eu já tive pressa, e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, mas eu levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para florir. Porque penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando sua boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou porque estrada eu sou. E um dia todo mundo ama, todo mundo chora. Um dia a gente chega, um outro vai embora. Porque cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si traz consigo o dom de ser capaz e o dom de ser feliz. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.